as pessoas têm opiniões sobre diversos assuntos diferentes. E dentre esses assuntos existe sobre a ideia de Jesus Cristo. Como o cristianismo foi difundido durante muito tempo em vários lugares diferentes, Jesus é uma figura muito conhecida. Mas a visão que as pessoas têm sobre Jesus Cristo não necessariamente é a mesma visão. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que ele é o Filho de Deus, o Cristo. Mas existem pessoas que acreditam que ele existiu sim, mas que ele era apenas um revolucionário, um homem rebelde, um judeu rebelde que viveu há muito tempo atrás e que por conta de uma mensagem inteligente angariou para si pessoas, discípulos. E existem pessoas que inclusive acreditam que o próprio Jesus não existiu, é apenas um mito, uma criação humana. E o que eu quero tratar com vocês é de algumas passagens do livro de João, o Evangelho de João, que mostram que naquele tempo, na época de Jesus Cristo, as pessoas também tinham opiniões divergentes sobre quem era Jesus. E depois disso eu vou mostrar qual é o meu ponto de vista sobre essa questão. Existe uma passagem que mostra um acontecimento dentro de uma festa judaica, a festa dos tabernáculos. Nessa festa, todos os judeus estavam presentes. Eles gostavam e amavam participar. E as pessoas estavam esperando Jesus aparecer. Veja o que é que elas disseram. João, capítulo 7, os versículos 11 e 12. Diz assim: Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Então a gente já consegue observar nesses dois versículos opiniões divergentes, diferentes sobre quem era Jesus. Eles estavam aguardando Jesus aparecer, porque ele tinha impactado a vida das pessoas, ele era diferente. Mas alguns estavam pensando que ele era um bom homem, uma boa pessoa. Só que outros estavam pensando que ele era só um homem que estava tentando enganar aquelas pessoas, usar de uma lábia, de uma conversa, para conseguir pessoas, discípulos para si. Apenas isso. Opiniões divergentes. Ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 10, a gente vai observar agora outras opiniões divergentes. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é que aconteceu. No momento, Jesus ele tinha feito um discurso sobre ele ser o bom pastor. Então ele falou que ele era o bom pastor, ele falou que ia conseguir ovelhas para si, e fez esse discurso e as pessoas ouviram. Além disso, Jesus ele curou um cego. O cego era cego desde quando nasceu, de nascença, e ele passou a enxergar. E as pessoas viram que aquele cego de nascença passou a enxergar, viram aquele milagre. Mas vejam quais foram algumas opiniões que as pessoas, os judeus, tiveram sobre Jesus Cristo. João capítulo 10, os versículos 19 até o 21. Olha o que diz. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um demoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? De novo, nós vemos opiniões divergentes sobre quem era Jesus Cristo. Alguns estavam pensando que ele era um endemoniado, um louco, que aquela conversa sobre ele ser o pastor, sobre ter ovelhas para si e tudo mais, era uma conversa de um doido, de um louco. Mas existiam outras pessoas que elas estavam dizendo assim, não, como é que ele vai ser um endemoniado e ao mesmo tempo ele vai curar uma doença que sempre existiu no homem, que ele sempre foi cego e agora ele está enxergando. Então, a gente vê opiniões divergentes sobre quem era Jesus Cristo. O que é interessante é que a gente vê realmente que as pessoas podem receber uma mensagem sobre Jesus, ver algo sobre Jesus, mas no final das contas não ter o mesmo ponto de vista sobre quem era Jesus. Mas o que é interessante é que no Evangelho de João, ainda mostra no capítulo 7, versículo 31, uma atitude que, na minha opinião, é a atitude correta que nós podemos ter. Vejam, por favor, João 7,31, que diz: Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Então, dentre aquelas multidões,
aquelas pessoas que estavam observando Jesus, estavam observando o que ele fazia, estavam observando o que ele falava para elas, existiam pessoas que passaram a crer nele. Ou seja, depositaram fé em Jesus, passaram a entender que ele era o Cristo. E nos mostra, nessa mesma passagem, nesse mesmo versículo, o motivo de eles terem chegado à conclusão de que Jesus era o Cristo. Eles raciocinaram, quando o Cristo vier, se for vir ainda um Cristo, ele vai fazer mais sinais, mais milagres do que o que esse homem está fazendo? Acho impossível. Então, provavelmente, ele realmente é o Cristo, o Filho de Deus. E essas pessoas passaram a crer em Jesus. Então, o que é interessante, que mostra que as pessoas elas podem ter opiniões divergentes. Mas, quando nós observamos quem é Jesus, nós podemos perceber que ele realmente é o Cristo, que ele é um ser divino, que ele é o Filho de Deus. E que nós precisamos dar atenção à mensagem dele. Nós vimos aqui opiniões muito divergentes. Algumas pessoas pensavam que ele era um bom homem, apenas um bom homem. Outros pensavam que ele era um enganador, que estava querendo só enganar as pessoas, atrair discípulos para si. Outras pessoas pensavam que ele era um endemoniado. Outras pessoas pensavam que ele era o Cristo. Mas será que a gente pode dizer que ele é o Cristo apenas por dizer que acredita e acabou? Existem evidências para nós podermos acreditar que Jesus é o Cristo. Por que nós podemos saber disso? Porque naquele momento, aquelas pessoas que creram, elas tinham evidências, elas viam algumas coisas acontecendo, elas viam a mensagem de Jesus. E elas percebiam que era uma mensagem superior à humana. Hoje nós podemos fazer o mesmo. Se nós observarmos hoje, o cristianismo, a ideia cristã, ela foi propagada pelo mundo inteiro. E nós podemos, se nós quisermos estudar os evangelhos, todas as mensagens de Jesus Cristo, observar qual é o tipo de sabedoria que Jesus passa para nós. Nós podemos observar os efeitos benéficos na nossa vida se nós aplicarmos os princípios dados por Jesus. E aqui eu não estou falando de uma religião cristã ou de outra religião cristã, estou falando dos princípios de Jesus Cristo. Quando a gente observa o que ele falou, o que ele fez, as evidências da sua existência, inclusive históricas que tem, como comprovar, nós percebemos que ele foi um homem que existiu e que realmente ele era um ser diferente de qualquer outro humano comum. Tanto que em determinada situação, o próprio Jesus ele perguntou a Pedro quem ele achava que ele era. E Pedro disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, as evidências sobre Jesus que o próprio Pedro observava nele, as qualidades, os ensinos, o poder, os milagres que ele fazia, evidenciavam para Pedro que Jesus era o Cristo. Então, se nós hoje fizermos o mesmo, meditarmos em quem era Jesus, em quem foi Jesus, na mensagem dele, nós podemos chegar à mesma conclusão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que você achar interessante, uma opinião, dê alguma sugestão no vídeo. Fique à vontade para expor seus comentários. E nós nos vemos no próximo vídeo. Agradeço a sua presença aqui e até lá.